Olá, meu nome é Ná Carvalho, eu sou wellness trainer, consteladora familiar e médica veterinária. Minha apresentação hoje foi um pouco diferente, porque eu vou adentrar em outra área de trabalho, que seria as constelações familiares, e logo após uma apresentação breve do que seria isso, essa grande ferramenta terapêutica, eu vou estar apresentando para vocês o projeto Veterinária no Movimento da Alma, que seria um projeto que eu estaria junto com os animais e os proprietários atualmente exercendo aqui em São Paulo. Então, a constelação familiar, ela foi criada por um homem chamado Bert Helling, um alemão nascido em 1925. Ele, em meados de 1970, ele começou por observação a perceber que existem algumas leis que regem os relacionamentos. Leis universais e imutáveis, como a lei da gravidade. Essas duas leis são a lei do amor e a lei de ajuda. Ambas as leis, elas vão estar regendo os nossos relacionamentos e permitindo que o fluxo do amor possa estar fluindo naturalmente entre as relações atuais que a gente tem hoje em dia. Se essa ordem não é seguida, se cria uma desordem, um desequilíbrio nos relacionamentos, e tudo isso vai acabar interferindo dentro do sistema familiar e muitas das vezes se arrastando por gerações e gerações, não permitindo que os familiares seguintes possam entrar no fluxo do amor naturalmente por causa de uma desordem que houve muitas das vezes em gerações atrás, ou mesmo na gestação, ou mesmo na infância, em algum determinado momento onde houve esse desequilíbrio. Então, como é que funciona isso? Digamos que você tem um caso atual, que seja falta de prosperidade, seja dificuldades nos relacionamentos amorosos, seja a ansiedade por comida. Podem ser diversos temas, acredito que praticamente todos, porque a alma humana, ela nasceu para prosperar e para entrar no fluxo do amor. Se nós não prosperamos e nós não estamos no fluxo do amor atual, é porque houve alguma desordem em algum momento do nosso sistema familiar. Seja na nossa gestação, seja na nossa primeira infância, ou seja lá atrás nas gerações passadas, às vezes até a 21ª geração e até mesmo na vestimenta onde a centelha divina chegou ao planeta Terra e esse acoplamento não foi feito corretamente ou inadequadamente, ou realmente houve alguma desordem que o amor não pôde fluir 100% ali naquele momento, né? Então a constelação, ela volta no momento de origem, ela cria uma ordem no sistema para que essa ordem possa fluir e reverberar por todas as gerações seguintes. É um fenômeno e não tem como explicar cientificamente, apenas acontece e a gente tem relatos incríveis, como por exemplo uma moça que ela tinha um problema de relacionamento com a filha, e ela trouxe esse caso para dentro de uma constelação familiar, e dentro da constelação familiar surgiu que essa filha era adotada, a mãe nem tinha contado ainda para a criança, e naquele momento a constelação mostrou, e esse foi o momento onde a mãe teve a oportunidade de agradecer aos pais biológicos, porque é uma desordem do amor quando você tem um filho adotado, onde você não agradece, não reverencia esses pais biológicos, e essa criança que chega nessa nova família, né? Essa reverência aos antigos familiares. Isso seria um dos milhares motivos que se tem uma desordem. A gente segue muitas hierarquias, muitas prevalências entre relações, e isso tudo tem que ser ordenado dentro do sistema familiar para que o fluxo encontre as suas passagens, as suas portas abertas, para que ele possa fluir naturalmente. Então, como é que é feito? A constelação familiar, ela tem vários tipos. Você tem constelações técnicas, onde tem consteladores familiares, que são formados dentro de formações muito lindas, por pessoas que passaram por Bert Helling, por consteladores que se sentem realmente apoderados e aptos a estar formando outros consteladores, e você passa por essas formações. A partir dessas formações, você se torna um constelador familiar. Então esse constelador, ele tem como optar por algumas modalidades de constelações. Alguma delas, entre elas, você tem a técnica, onde o constelador ele está sempre interferindo
e colocando ordem no sistema familiar de uma pessoa, né? Então, ele faz alguns movimentos dentro do campo, junto com os representantes que estão lá ajudando. Ele faz algumas frases de cura e vai estar ordenando sistematicamente o posicionamento, as hierarquias, as prevalências das relações. Isso vai criar uma certa ordem que vai reverberar por todo o sistema familiar. Você também tem constelações mediais, que são constelações onde trabalha estritamente o movimento da alma, onde não se fala e a alma pode estar se movimentando de acordo realmente com o sistema familiar que está ali tentando ordenar o fluxo do amor. Porque entenda o seguinte, a alma humana nasceu para prosperar e para entrar no fluxo de amor. Isso é uma coisa natural do ser divino que nós somos. E quando nós estamos em desordem, a gente encontra uma série de dificuldades na nossa vida, sejam elas o que vocês puderem imaginar aí na cabeça de vocês. É realmente bem vasto a quantidade de desordens que se cria dentro do nosso dia a dia quando a gente não segue as ordens de relacionamentos, né? Então, o que acontece? Nessas duas constelações, entre milhares, você tem a Power Cósmica, você tem a Semi-Medial, você tem as constelações onde se podem fazer com bonecos, com carrinhos, com pedras. A coisa hoje em dia, entendeu? O universo está tão propício a gente entrar no fluxo de amor, a gente encontrar a nossa verdade interior, que ferramentas realmente não faltam. E tudo está propiciando para a gente trabalhar com essas ferramentas para nós mesmos encontrar esse fluxo de amor e prosperar em todas as situações de nossas vidas, né? Desde as amorosas, as de amizade, realmente a financeira e tal. Então, essas reuniões de constelações familiares geralmente são realizadas com algumas pessoas que são convidadas para ser os representantes. Então, uma pessoa chega para esse constelador, diz um tema que ele quer trabalhar, pode ser falar um tema de forma sigilosa, apenas com o constelador, pode ser o que a gente chama de oculto, um tema oculto, onde nem mesmo o constelador está sabendo, ou um tema que a gente abra para o grupo todo para estar sendo trabalhado ali junto com esses representantes. Então, esse constelado vai escolher uma das pessoas para representar talvez ele, talvez para representar o pai, a mãe, ou as outras pessoas, ou as outras peças que estejam faltando naquele quebra-cabeça daquele sistema para se criar uma ordem, abrir a passagem para o amor entrar e que ele descubra o fluxo natural dele. Geralmente as mediais, as constelações mediais, quando a gente trabalha no movimento da alma, tentem compreender. A alma, ela naturalmente busca por essa natureza que é dela, que é essa natureza de amor e de prosperidade. Então, os representantes que estão dentro de uma constelação medial, eles não falam e muito raramente o constelador ele vai estar interferindo. Ele fica apenas realmente como um facilitador para observar se alguém está mentindo ali no momento, se ele está simulando realmente uma reação e para não ter alguma agressão física ou alguma nesse sentido, não ter uma coisa exagerada ali no momento da constelação. Mas é permitido realmente o grito, o choro, deixar que essa alma que esteja ali dentro sentindo essa dor possa estar se liberando disso, né? Trazendo para fora esse sentimento que está no inconsciente e se movimentando livremente para encontrar o fluxo do amor que é natural dela, né? Então é bem realmente natural que esse movimento aconteça. A gente tem relatos assim fascinantes, que as pessoas estavam sentadas e de repente foram atraídas pelo campo e não compreendem, entendeu? Porque elas gritaram, porque elas choraram, porque extravasaram e de repente o movimento acontece e a alma familiar, quando eu falo sobre a alma familiar, é a alma familiar dessa pessoa que levou aquele tema e que está fazendo aquela constelação, né? E a alma familiar representa todas essas memórias dos ancestrais, essa rede, essa unidade, esse sistema familiar que ele vai se mover, ele se movimenta em conexão com todas as gerações. Realmente é uma consciência superior dessa geração familiar que busca uma ordem de amor e de ajuda para que todos os seres humanos e todos os seres daquela entidade familiar possam estar vivendo em pleno amor.
é uma coisa muito natural de acontecer. Quando há necessidade, realmente há alguma certa dificuldade do representante, muitas das vezes o representante, por uma resistência mental, de achar que não é isso, que é uma sensação mentirosa, que ele não está sentindo isso, ou então está com vergonha. Então, uma série de coisas, entendeu? Ou que aquilo é bobagem, entendeu? Que não tem necessidade de gritar, que não tem necessidade de chorar. Então, todas essas resistências mentais prejudicam de uma certa forma que o movimento da alma aconteça muito fluido, né? Muito fácil, muito simples. Então é preciso realmente ter um trabalho interno da pessoa para que ela quebre esses rótulos e se permita se entregar realmente ao movimento que está sendo regido naquele momento dentro daquele campo familiar. Porque realmente, gente, acontece. Nós fizemos há um tempo atrás uma constelação para o planeta Terra, nós trabalhamos a água do planeta e essa conversa foi, muito resumidamente, falada com um grupo que estava presente naquele momento. E realmente, com muita gratidão, o grupo se permitiu e muitos se liberaram dentro do movimento da alma. E para quem tem a vidência, para quem tem a sensibilidade energética, realmente viu a cura acontecendo em alguma parte do planeta em relação à água. Nós temos grandes ferramentas nas mãos, a constelação familiar é uma delas, com certeza absoluta, para que a gente possa dar ordem ao sistema familiar e para que a nossa vida consiga encontrar o fluxo do amor natural que pertence à nossa alma divina. Se vocês precisarem que eu esteja indo na cidade de vocês, passar um final de semana aí constelando, ou então levar a palestra de constelação, alguma informação, fazer essa troca muito humilde com vocês, vocês podem entrar em contato pelo e-mail movimentodaalma@gmail.com. Dentro desse perfil todo de constelações familiares, eu sei que aparecem várias dúvidas. A gente tem várias ordens, muito resumidamente, vou falar bem rapidinho. Uma das ordens é questão de ex-maridos, ex-esposas. É necessário que se faça realmente um agradecimento a esse parceiro por esse momento em que se passou na vida, que houve essa troca, até que para os relacionamentos futuros possam fluir naturalmente. Então, crianças adotadas, há uma necessidade realmente de reverenciar os antigos pais, os pais biológicos, agradecer por eles terem trago à vida e a esse planeta esse ser que hoje em dia seria um filho, um irmão, uma filha. Tem algumas prevalências, então os filhos são sempre os pequenos, os pais são sempre os maiores. Então existe uma ordem na reverência dos filhos para com os pais e dos pais para com os seus pais. É necessário esse tipo de ordem familiar, que há essa necessidade. Então, dentro da constelação familiar, e eu tentei trazer essa ferramenta para dentro do meu atual trabalho como médica veterinária. Então, desse prisma, começou a surgir uma ideia que hoje em dia eu tenho colocado em prática em 2 clínicas veterinárias. Uma fica em Atibaia, a outra fica em Bragança Paulista, ambas no interior de São Paulo, aonde eu faço constelações familiares entre animais e proprietários, porque por observação também, muitos dos casos clínicos de animais que eu tenho observado, eles dão início primeiro num ser humano. Então, muitos dos casos onde você tem cachorros com alergias, cachorros com tumores, animais desenvolvendo algumas patologias, é muito observado que essas mesmas patologias estejam num ser humano. Então, o ser humano desenvolvendo essas patologias clínicas, primeiramente, e depois elas indo para os animais. Infelizmente, eu tenho percebido que o reino animal ele tem ficado doente, porque o reino hominal, na verdade, é a origem do problema. Então, quando a gente faz uma constelação familiar, onde coloca o proprietário inserido nessa constelação, juntamente com o seu animal, honrando essas 2 relações interraciais, né, entre homem e animal, você faz toda uma reverência e realmente um agradecimento, você acaba descobrindo a desordem que houve entre essas 2 raças e pode então fazer com que elas fluem de uma forma mais harmoniosa. Então, um exemplo, aqui no sítio mesmo a gente tinha uma cadela muito ansiosa
e nós colocamos ela dentro de uma constelação e foi percebido, ela é uma cachorra adotada, essa aqui é a segunda casa dela, e nós descobrimos dentro da constelação que o que estava fazendo a cachorra ficar muito ansiosa era o sentimento de rejeição. Ela achava que ela ia ser rejeitada pela nossa família, novamente como foi, digamos, a rejeição da primeira família. E ela tinha um sentimento de muitas saudades de uma criança que fazia parte dessa primeira família. Então ela se identificou, essa criança, no meu irmão mais novo, e hoje em dia ela tem uns ciúmes assim, bem excessivo com ele. Nós fizemos a constelação, identificamos isso. Dentro da constelação houve uma ferramenta que é muito especial, a qual eu trabalho e faço parte também, que é a Diksha. Nós realizamos a Diksha nessa cadela durante a constelação, e durante os 15 dias seguintes ela tem apresentado uma melhora do quadro de ansiedade dela. Então, como o caso dela, existem muitos outros que cada vez mais eu estou conseguindo trabalhar com casuística e estou trazendo realmente uma melhora em quase todos os quadros. E se não uma melhora, pelo menos uma ordem no fluxo de amor, e o ser humano ele começa a ter um quadro melhor dentro da família dele, apresentar melhores realmente dentro do sistema familiar dele e permitindo que a relação dele com o animal possa ser de uma forma mais sadia para todos os que estão envolvidos ali, né, naquele sistema. Existe uma abrangência muito grande para trabalhar com constelações familiares. Eu estou super aberta a tirar qualquer dúvida que vocês desejem sobre esse assunto. Eu vou fazer uma palestra brevemente em São Paulo, e também quem sentir necessidade que eu vá me deslocar até a sua cidade para realizar uma palestra e o encontro, fique à vontade para me procurar. O meu Face, quem quiser me adicionar, é Na Carvalho Alves, tá? N-A-T-I-O Carvalho Alves. O meu e-mail para contato é o movimentodaalma@gmail.com. Fica por hoje essa troca. Espero que vocês tenham gostado. E muita gratidão realmente. E vamos que vamos. Namastê, gratidão.